Bom dia. Queria agradecer a BVCap, Marcelo, pela paciência e pelo treinamento. Prometo que serei breve e vou honrar os 40 minutos que a gente combinou de apresentação. Meu nome é Paulo Moraes, eu represento a Solinova, uma empresa spin-off, que nasceu em 2008, na incubadora de empresas de inovação da Universidade de São Paulo, em parceria com a Agência Aeroespacial Alemã, para desenvolver tecnologia CSP. Do inglês, energia solar concentrada, que, como vocês podem ver, é uma plateia de espelhos que concentram a radiação solar no topo de uma torre, gerando com isso energia elétrica e energia térmica em alta temperatura acima de 800 graus. Solinova, a empresa pioneira e responsável pela instalação das duas primeiras plantas deste tipo no Brasil, uma dentro da Universidade de São Paulo, dentro do campus, projeto totalmente financiado pelo BNDES, e uma segunda planta no Rio Grande do Norte, com recursos próprios. Essa nossa forte parceria tecnológica com a Agência Aeroespacial Alemã nos permitiu desenvolver competência para realizar desde projetos básicos e desenhos industriais até projetos executivos e feitura de protótipos, o que torna a Solinova a única empresa no Brasil que detém esse tipo de desenvolvimento. Dedicada inicialmente à pesquisa, desenvolvimento e inovação, a Solinova se desenvolveu e desenvolveu seu portfólio de produtos e serviços em torno dessa experiência, passando a prestar serviços de consultoria e auditoria em eficiência energética e encontrando com isso uma demanda natural dentro dos nossos clientes por integração tecnológica voltada para a eficiência energética. Isso abriu as portas para a representação comercial, comercialização de plantas CSP e fotovoltaicas, o que trouxe para o nosso radar a eventual participação futura em leilões de energia. Entre os nossos clientes, os principais, eu chamaria a atenção para a Eletro, concessionária de energia, nossa principal cliente em pesquisa e desenvolvimento, a Autopista Regis Bittencourt do Grupo Arteris, nossa cliente em projetos de eficiência energética, Iberfarm, Laboratórios do Brasil, nossa cliente em integração tecnológica, além de EMAI, Andrade Canelas e Pure Energy. Essa última, por sinal, mais do que uma cliente, parceira nossa de longa data, com a qual nós temos um contrato, e trabalhamos nesse projeto de captação de um investimento junto ao BNDES, de quase 10 milhões de dólares, para a instalação de uma fábrica de painéis fotovoltaicos no estado de Alagoas, aqui no Brasil. Uma fábrica com capacidade de geração de 30 mega no primeiro ano, o que reforça a nossa capacidade de geração de receita. O nosso histórico de geração de receita é esse. Como vocês podem ver, em 2014, nós tivemos uma posição forte de investimento, o que já deu resultado em 2015, alavancando as nossas receitas já contratadas para o patamar de 2,8 milhões de reais. O cenário de oportunidades envolve geração de energia solar, que em 2014 cresceu a ordem de 20%, o equivalente a 46 gigawatts de energia, ou o suficiente para alimentar, salvo engano, a cidade do Rio de Janeiro, 2 vezes a cidade do Rio de Janeiro durante um ano. O crescimento acima de 50% da energia distribuída, que é aquela que não depende das linhas de transmissão, porque são geradas no ponto de consumo. Projetos de micro e mini geração, que envolvem empresas e residências que podem gerar sua própria energia e fazer troca com a rede, favorecidos inclusive pela resolução 482 do Governo Federal do Brasil. As redes inteligentes de energia, incluindo o projeto Cidade Inteligente da Eletro, do qual a Solinova também faz parte, os crescentes custos com a energia elétrica e uma necessidade cada vez maior de garantia de fornecimento, e, por fim, o advento no Brasil, desde o final do ano passado, nós tivemos o primeiro leilão exclusivo para a geração de energia com fontes solares. Olhando para esse mapa, a gente identifica na área alaranjada as áreas de incidência de radiação solar, o que nos indica que é difícil encontrar um lugar onde não seja possível aproveitar a radiação solar
como fonte de geração de energia. Um mercado estimado em 60 bilhões de dólares. Mercado, portanto, quando a gente fala em mercado, nós estamos falando de energia distribuída, como eu já disse, aquela que é produzida no local de consumo, seja ligada na rede ou não. Geração hibridizada, que é aproveitar uma fonte e gerar mais de um tipo de energia, no nosso caso, energia elétrica e energia térmica, em alta temperatura, o que nos leva para a aplicação direta de calor de processo. Em vez de atender o cliente para gerar energia elétrica, e com isso ele gerar calor, nós sacamos a energia elétrica e geramos o calor de processo diretamente para o nosso cliente. E também oportunidades de acumulação termoenergética, seja através de baterias térmicas, seja através do armazenamento com a geração de gás de síntese, que é um material mais nobre, com valor agregado maior. Esse perfil nos indica grandes oportunidades, tanto na indústria quanto no agronegócio. Como todo mundo busca, se me permite o trocadilho infame, um lugar ao sol, existem 3 players internacionais que a Solinova entende como sendo concorrentes. A Bengoa, na Espanha, a Hora Solar, em Israel, e o Wilson Solar, que fazem um trabalho respeitável e que atuam no mesmo segmento da Solinova. Entre as nossas parcerias, das internacionais, eu citaria a Agência Aeroespacial Alemã, nossa parceira de sempre, grande parceira tecnológica, o Banco de Desenvolvimento Alemão, o Instituto de Jülich, o Instituto Tecnológico de Brandemburgo, a Rede CITED, que é uma rede internacional de pesquisadores que cooperam, e a GIZ, a Agência de Cooperação Brasil e Alemanha. Entre os parceiros nacionais, o BNDES, a Universidade de São Paulo, Pure Energy, a STEG, com quem nós temos também um projeto de Inova Energia, a Eletro e a FAPESP. Nós buscamos um aporte de 4 milhões de reais, concentrado especialmente nesse item, que, em outras palavras, significa dizer, permitir que a Solinova traga essa tecnologia e coloque ela em linha de produção. Ou seja, superar a barreira que nos trouxe até aqui, de ter competência para desenvolver cabeças de série, uma fase pré-linha de produção, para entrar, de fato, com a tecnologia em lotes pioneiros, ou seja, numa fase de produção industrial. Nossas estimativas apontam sair do patamar atual de acima de 2 milhões para 10 milhões em 5 anos, entregando uma EBITDA de 35%. O processo de governança já existe na empresa, possuímos um conselho administrativo, composto pelos sócios, Márcio Carvalho, à esquerda, e Alcir Colasso à direita. Márcio, empresário do Rio Grande do Norte, o Alcir, que está aqui com a gente, um engenheiro de grande experiência no setor elétrico do Estado de São Paulo, além de 2 conselheiros independentes, que são professores da Universidade de São Paulo, o professor Celso Carrer, da área de negócios, e o professor Celso Oliveira, que é coordenador do laboratório de eficiência energética daquela universidade. Integram um time Paulo Moraes, sou formado na área de TI e negócios, com especializações na área de engenharia de produção, mestrado em administração e estou concluindo doutorado. E Rafael Gonçalves, engenheiro de grande experiência, mestrando em gestão e inovação, que inclusive já trabalhou na hidrelétrica de Itaipu. Ou seja, tem uma grande experiência. Nossas opções de saída. Nós enxergamos o amadurecimento dessa rodada de Venture Capital em 3 ou 5 anos, ter atratividade suficiente para atrair um fundo de Private Equity, mas também a gente enxerga a negociação com players internacionais, como esses, por exemplo, que nós apontamos, como também opções de saída. Para nós é uma honra participar de um momento tão importante desse da BVCap, 15 anos, festa de debutante é uma festa importante, né? Então, para nós é uma honra muito grande participar. E eu preciso fazer uma coisa que eu combinei com a Luiz Helena Trajano ontem. Eu trabalhei com ela no início da minha carreira, e eu abracei ela no fiel, ela me disse assim, olha, vai lá e diz para todo mundo que tudo aquilo que eu falei é verdade. Como espírito vendedor do Magazine Luiza, eu só queria deixar por fim o convite para vocês nos visitarem. É a Rua das Exposições, Stand 8, é o último da rua, vocês vão nos encontrar lá. Muito obrigado.